Então, o que Deus está falando é a vontade dele. Não existe, olha só, poucos temas na Bíblia. Eu acho que nenhum outro tema, a não ser o relacionamento com Deus, nenhum outro tema fala tanto na Bíblia quanto o relacionamento com pessoas. Na verdade, são os dois relacionamentos, né? Jesus apresenta, eu trouxe isso aqui, a lei, semana passada. Maior mandamento da lei. Alguém pergunta para Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Acabou, a cruz. Aqui, de acordo com a palavra, o nosso relacionamento com Deus nos leva a não mais estarmos precisando ouvir a mensagem da cruz. Pelo contrário, passarmos a ser a própria mensagem. Não mais estar ouvindo que eu tenho que morrer. Isso é algo claro no meu coração. Essa morte já está em operação dentro de mim. Eu já estou vivendo o pós-morte. O pós-morte. Eu estava ouvindo, o pastor Luciano Subirá conta, né? Mas eu ouvi do próprio Paulinho Canuto lá, pastor Paulinho, sobre a morte dele, o testemunho que ele morreu. E foi atestado, deu óbito e tudo. E Jesus apareceu para ele, quer dizer, ele sai do corpo, está vendo ele lá morto, médico falando tudo, conversando com a família, explicando para a família tudo. Mas Jesus aparece para ele e dá uma olhada: olha a besteira que você fez aí. Se matou e as pessoas estão dizendo que sou eu que te levei. E aí ele entende que se Jesus estava falando com ele depois da morte, então ele ia voltar. E aí ele volta, ressuscita e começa a viver um estilo de vida diferente, o pós-morte. Aquele estilo antigo, ele deixa para trás e passa a viver um estilo de vida diferente, com saúde, com tudo. Vocês ouvem aí o Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá, falando sobre saúde, sobre emagrecimento, sobre jejum, sobre esse tipo de coisa. Sabe de onde ele tirou isso? De dos braços fortes é o estilo de vida do pastor Paulo Canuto, que ele sentou, ouviu e viu que Deus falou. Então, quando eu entendo isso, que eu tenho que, cara, a minha vida tem que passar a ser a mensagem da cruz, e não mais eu tenho que estar voltando todos os dias, é que eu tenho que morrer nisso. Não, isso tem que ser natural, tem que fluir como um pensamento natural. Jesus disse: ama o seu próximo, eu não quero saber. Eu amo, eu perdoo, eu deixo seguir, eu deixo ir. Segue viagem, é uma bênção, eu vou abençoar, vou me dedicar, né? Dá uma olhada que Paulo diz aos Coríntios: vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações e conhecida e lida por todos os homens. Vocês são a nossa carta, eu trago testemunho, o que eu levei aí para vocês causou um impacto, uma transformação, e agora vocês são a nossa carta de apresentação nos outros lugares. Por isso que Paulo estava corrigindo os coríntios, corrigiu os coríntios na primeira epístola, e o resultado foi tão extraordinário, tão poderoso, que agora os caras se tornam a carta de apresentação deles. E o que é que ele corrige lá? Corrige problema em família, problema em casamento, problema em relacionamento, problema com divisão dentro da igreja sobre pastores, um monte de... Parecia uma creche sem líder, né? Criança arrebentando tudo, e aí ele responde as questões, aquilo resolve o problema, e agora ele está na segunda epístola, ele está dizendo: parabéns. Vocês entenderam a mensagem, captaram a direção, receberam a direção, agora vocês são a nossa carta. Ou seja, ficou para trás aqueles problemas, agora tem uma jornada diferente, agora onde eu vou, que eu falo: sou Paulo, bem-vindo. Vocês são a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. Onde a gente passa, a gente não precisa falar, para dizer que Paulo, já é o pastor de Corinto. Cara que passou por aquela igreja, trouxe aquela mudança, né? Porque já é manifesto que vocês são a carta de Cristo. Olha aí, ó. Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Na maioria das vezes fugimos de relacionamentos mais próximos porque temos áreas sensíveis e vivas que não queremos mexer. Não quer, e eu vou falar para vocês, pensa um negócio que é terrível, porque tem gente que é treinada em apertar a pereba aberta dos outros.
É treinado. Pessoas que parece que andam com o dedo afinado para mexer em áreas que você não queria que fosse mexido. Gente, sabe? Ela já vai com o olho na ferida. E aí a gente não quer isso. Quem é que quer isso? Quem é que quer alguém? Eu estava comentando lá com alguns pastores, né? A gente conversando. Eu falei, gente, uma das grandes falhas nossas, ou do pastoreio no mundo, ou pelo menos no Brasil, é que não desenvolveu amigos. Desenvolve só ovelhas, porque é fácil desenvolver ovelhas. Porque ovelha nunca questiona o pastor. Ovelha só baixa a cabeça e segue. Mas quando você constrói amigos, pessoas que podem dizer assim, não está legal isso aí não. E isso, gente, tem que tomar cuidado dentro da igreja. Eu falo agora como pastor, como líder. Pessoas que dizem sim para tudo. Olha a igreja de Bereia. Paulo diz que foram mais nobres do que Tessalônica. Sabe por quê? Porque eles ouviam, iam para casa e estudavam. É isso mesmo que ele está pregando? Uma igreja que está com a cabeça levantada, que está aprendendo, que realmente quer crescer, quer fluir. A Bíblia diz que por causa disso, muitos se converteram. Porque uma igreja que não ficava dobrada para as coisas que o inferno tentava fazer e estava atenta, conectada com a palavra de Deus. Não é? Mas a gente tem tantas áreas sensíveis que a gente não quer que as pessoas toquem, que a gente não quer que as pessoas mexam. E aí a gente foge da transformação. A Bíblia diz que o ferro com ferro que se afia assim ao rosto do amigo. E eu perco a oportunidade, como o Rodrigo falou, é no meio do corpo, é aqui na comunhão do corpo que a gente é curado. É aqui que a gente é curado. Sabe? Às vezes Jesus diz, olha, como é que você vai tirar a trave do olho do seu irmão, o cisco do olho do seu irmão se tem uma trave no teu olho? Ele diz, primeiro tira a trave do teu olho. Como é que eu tiro a trave do meu olho? Pastor, vou me olhar no espelho. Jesus estava falando num tempo que não tinha espelho. Sabe o que é que Jesus está falando? Se expõe alguém que já pode ver, para que ele tire a trave do seu olho, e agora você está capacitado para tirar o cisco do olho do seu próximo. É isso que ele está falando. Se exponha, abre o teu coração. Relacionamento produz isso dentro da igreja. É por isso que a cruz, o vertical, que é o relacionamento com Deus, e o horizontal, que é o relacionamento com o próximo, esse divisor está bem na linha do coração. E o horizontal sustenta as mãos, que na grande maioria das vezes, como a mão de Deus opera sobre mim, através das pessoas em volta de mim, gente. Ore aí, pedindo a Deus para Ele estender a mão sobre a sua vida, e você vai ver o que é que Ele vai fazer. Ele vai levar uma pessoa até você. Ele vai direcionar, indicar pessoas. Ore aí, pedindo, Senhor, me indica o caminho. E Ele vai levantar pessoas para te ajudar a seguir, para acender a lâmpada, por muitas vezes. Porque o horizontal sustenta as mãos, que está no corpo. No tronco, na verdade, parte do tronco. Então, a importância de nós termos isso no coração, cara, eu preciso, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não goste de tempo de comunhão, eu não gosto de sabe, estar junto, eu não gosto, eu sou meio, é toque. Mas até para toque, se você pegar a palavra toque, para você tocar, alguém tem que estar ouvindo. Mas eu sou assim mesmo, pastor. Então, vai morrer seco. Cara, porque comunhão é o cerne. Comunhão é o cerne do crescimento espiritual. É o cerne, gente. Crescimento espiritual. Porque quando você, qualquer um de nós aqui, gente, pegue a Bíblia, faça o que eu faço todos os dias. Vai ler a tua Bíblia. Sente lá na tua mesa, vai ler a tua Bíblia. Separa um tempo. E você vai ver o que é que o Espírito Santo vai te falar. A cada 4 versos de comunhão com Deus, 3 está seguido de comunhão com o seu próximo. A
a cada 4 sobre comunhão com Deus, 3 deles têm comunhão com o próximo. Não tem como acontecer isso sem acontecer isso. Tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, teremos que passar pelo horizontal. Tanto de cima, vou levantar a cabeça para o céu, meu Deus, o horizontal onde está? Estou olhando para o céu, vou baixar a cabeça, passei pelo horizontal, sempre. Sempre. Esse tem sido o tipo de família que está sendo formada nesses últimos tempos, casamentos onde submissão já está escrito no acordo prenupcial. Gente, isso aí está lastrado. Tentativa de viver isoladamente, onde eu não me submeto, onde eu não estou disposto a me submeter, onde eu não quero dar satisfação. Eu lido com família, gente, casais da nossa igreja e fora da nossa igreja. Porque o pessoal tem muito esse negócio, eu não entendo isso. Você sabe que eu atendo mais, graças a Deus, eu vou falar graças a Deus por vocês, mas não graças a Deus pelos outros. Eu atendo mais aconselhamento de casal de igreja de fora do que da nossa igreja? Graças a Deus por isso. Eu espero que eu não estou atendendo vocês porque vocês não estão precisando. E não porque vocês estão indo para outros pastores como estão vindo para mim. Né? E aí eu vou ficar muito triste. Eu vou perguntar onde é que eu estou errando, que eu não posso ser, você não me procura. Mas eu atendo muito casais de fora, gente, casais que não são da nossa igreja, que procura. E o que eu ouço, gente, infelizmente, é esse combate de individualismo dentro do casamento. A falta de submissão ao casamento, a falta de submissão, e não estou falando de submissão da mulher, não. Isso sabe, é uma coisa entre marido e mulher. Entre marido e mulher. Gente, eu pergunto coisas simples para os casais. Quanto teu marido ganha? Tua esposa ganha. Quanto teu marido ganha? Coisa simples. Para que você saiba quando você vai comprar. Para que você saiba se pode comprar. Não sabe. Não sabe. Qual é a senha do celular do teu marido? Qual é a senha do celular da tua esposa? Ah, não, pastor, isso é coisa dela, isso é coisa dele. Sabe por quê? Eu não quero saber a senha do celular da Cláudia, porque eu não quero dar o do meu. Sabe por que eu não quero saber quanto ela ganha? Porque eu não quero falar quanto eu ganho e nem onde eu vou gastar. A realidade é essa. A gente está sempre refletindo a nossa própria mente nas pessoas. A gente está sempre refletindo a nossa própria mente nas pessoas. E aí nós vemos já, é no pré-nupcial, cada um viver para si. Cada um viver para si. Eu não tenho que dar satisfação. Efésios 5, 22, eu fiz aí um ajuntado, como está escrito, vocês esposas, sujeitai-vos aos vossos maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. E vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo ama a igreja e deu a sua vida por ela. Sujeitar, mas amar para morrer. Tem os dois lados da moeda. Não é? Cada um pegue a sua porção e diz, cara, vou aplicar a minha porção. Cada um pegue. E deixa Deus cuidar do que não está aplicando a dele. É somente isso. Deixa Deus cuidar. A igreja que se submete, o cristão que se submete, Deus cuida. A mulher que se submete, Deus cuida do marido. Se ele não estiver morrendo por ela, ele vai morrer sem ela. É verdade. Não vai? Não vai, não. Me lembro de uma irmã que congregou com a gente quando a gente se converteu logo. Ela contou um testemunho, a gente tinha acabado de se converter. Ela contou um testemunho que ela chegava em casa e o marido cobria ela de pau. E batia e ela já não aguentava mais, mas ela não queria largar o marido porque tinha já os filhos. E ela disse que não aguentava mais. Aí quando foi um dia ela chorando, desesperada, falando com Deus, vou largar o meu marido, vou embora. Diz que Deus falou para ela como eu estou falando para vocês. Não vá, eu vou resolver. Aí ela foi para a igreja, quando chegou da igreja, que entrou em casa, o marido
apagou a luz, ó. O marido já veio para cima, tinha bebido, e foi para cima dela, e arrumando um monte de problema, e ela disse que ela arrumava a casa, deixava tudo prontinho, mas ele não tinha conversa. Aquela ignorância veio para cima dela, quando começou a bater nela, a luz apagou. Tuf! Luz apagou e ela só viu o pau quebrar. E ele gritando e o pau quebrando e tapa comendo, só estalo de tapa. Plac, 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 na cara, na orelha. Aí a luz acendeu, não tinha ninguém, ninguém tinha entrado, portas trancadas e ele estava moído de cacete no chão. Aí ele perguntou o que houve, ela falou assim, eu acho que foi Jesus. Nunca mais ele tocou a mão nela. Ela disse, é bom, se foi Jesus, é bom você pensar, que na próxima vez que você me bater, ele te leva. Acabou. Eu vou dizer que não foi Jesus? Vou. Foi o anjo. Né? Um dia eu quase fui o anjo de um irmão que bateu na mulher lá. Mas nesse caso aí, de fato, ela já estava indo embora. Ela disse, não aguento mais. Mas aqui eu não estou falando sobre mulher e marido, eu estou falando sobre o que o mundo está fazendo. Né? Vemos duas expressões presentes nessa mensagem. Né? Ou seja, vemos nas duas expressões a presença da mensagem da cruz. Nas duas. A igreja é gerada através da dor e o amor manifestado pela entrega da vida. Como a mulher, como a igreja está submissa a Cristo e o marido amando até a morte. Não é? Como Cristo amou a igreja que deu a vida por ela. É uma entrega total. Este é o novo mandamento lhes dou, ame uns aos outros assim como, da mesma forma que eu amei vocês, vocês devem amar-se uns aos outros. Então, por que uma palavra dessa vem com tanta pressão, com tanta expressão para a gente? Né? Porque eu devo amar. Está aí, ó. Gente, é muito importante porque saber que você é um discípulo de Cristo, aqui a gente só consegue olhar, a gente só consegue olhar o amor ao próximo, ou seja, a resistência ao próximo. Mas o que o amor ao próximo produz em minha vida, o que o amor ao próximo, meu relacionamento, meu comportamento, meu posicionamento produz em minha vida, vai manifestar Cristo. Isso é muito importante, porque para você manifestar Cristo para fora, você precisa estar bem financeiramente, você precisa estar bem com a saúde, você precisa estar bem no seu casamento, você precisa estar bem com seus filhos. Agora vamos voltar aqui e olhar o verso de novo. E você vai ver que dentro disso, né, eu trouxe aqui na aula de quarta-feira, que eu estou ficando aqui só eu, Pedro, Tiago e João, e tem dia que Pedro vem com a esposa e tem dia que fica só eu, Tiago e João. Dia que Pedro não vem, que foi ele que reclamou, né? Eu também não posso levar uma esposa. Mas quarta-feira eu falei aqui sobre a importância do perdão, né? Do relacionamento com o perdão, perdoar e liberar. Mas quando a gente fala de relacionamento, gente, esse ponto de eu me dispor de verdade, ter preocupação de uns com os outros, saber desenvolver uma sensibilidade para entender a necessidade um do outro, para entender o momento de um do outro. Às vezes a gente é insensível porque a gente não está próximo. Às vezes você é insensível, aí diz, não, mas fulano teve uma revelação. Não, gente. Comunhão produz revelação. Eu tive uma revelação, conversa. Não precisa ter. Eu preciso ter comunhão. Se o marido está pertinho da mulher, a mulher pertinho do marido, ambos sabem como amanhece. Se o dia é bom, se o dia é ruim, se o dia foi bom, se o dia foi ruim. E no corpo não é diferente. E a gente sabe que uma das grandes forças de Satanás é conseguir dividir para enfraquecer. O diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Sabe qual é a obra do leão? Rugir, ele espalha, põe terror no rebanho, o rebanho foge e sempre fica um para trás. E aí ele pega aquele que ficou isolado.
Porque não tem a liderança dos gnus, por exemplo, protege a maioria. Se ficou isolado, ele não consegue proteger. Então o diabo está ao redor como um leão que o separar para enfraquecer e destruir. Então, quando a gente entende isso, a gente vê que Jesus não está dando um conselho apenas para eu me relacionar com pessoas, ele está dizendo, cara, isso aí vai produzir isso aqui, ó. Todos vão saber que eu sou discípulo dele. Todos vão saber na minha vida financeira, na minha saúde, no meu bem-estar, na minha família, além de eu ter pessoas que estão comigo, cara, protegendo, guardando a minha família. Que oram por mim, que me cobrem, que têm sensibilidade, que às vezes estão em casa e despertam. Cara, ore por fulano, ore por isso, ore por ciclano. Isso é muito importante a gente captar isso aí do coração de Deus, né? Vamos ficar de pé?